Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Olha, espero que todos vocês estejam bem, espero que vocês estejam seguindo, né? Aí dentro do possível o isolamento, para logo a gente poder tá junto presencialmente, né? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as técnicas cognitivas, então a gente vai dar continuidade a esse assunto, inclusive dando continuidade à aula da semana passada. Então, eu tinha previsto duas técnicas, a gente deu tempo de falar de uma. Então, hoje a gente vai falar especificamente da técnica que se chama flecha descendente, tá bom? Antes de falar dessa técnica, vou retomar então algumas ideias principais que a gente conversou na aula passada. Importante dizer, a TCC então concebe ali, né, compreende o emprego de técnicas de diferentes naturezas, técnicas comportamentais, técnicas de condicionamento clássico e operante, técnicas de aprendizagem social e as técnicas cognitivas, né, mais propriamente ditas. Então, as técnicas cognitivas, elas vão atuar especificamente na reestruturação cognitiva, ou seja, nos pensamentos automáticos e nas crenças, tá bom? Então, essas técnicas, elas são planejadas, né, para intervir especificamente na cognição, expressa pelos pensamentos automáticos e pelas crenças. Lembrando, os pensamentos automáticos são frases ou imagens que são como um flash, né, que vem à nossa mente, né, diante das situações e eventos que nós vivemos. Né? Pode ser eventos externos e podem ser também eventos internos. O que acontece muitas vezes é que esses pensamentos automáticos, eles revelam distorções ou erros de pensamento. Então, esses pensamentos, por vezes, podem ser assim pouco baseados em evidências da realidade e nos despertam, inclusive, sentimentos, né, como raiva, tristeza, né, decorrentes desses erros que a gente faz e são expressos ali nos pensamentos automáticos. Eu coloquei aqui para vocês uma lista dos principais erros de pensamento ou das principais distorções cognitivas. Essa lista, da forma como está aqui, então ela foi retirada de um artigo que eu coloquei lá no portal para vocês, que vocês podem ter acesso, mas na verdade ela é uma adaptação de uma tabela que vocês podem encontrar então aqui no livro da Judite. Deixa eu ver a página certinho para vocês. Na página 203, tá bom? Tem 12 principais distorções cognitivas, tá? Então vocês podem consultar lá. Alguém tinha me pedido essa referência na aula passada. E as crenças, né? Então, essas técnicas atuam nos pensamentos automáticos, nessas distorções cognitivas e também nas crenças, que são essas visões mais profundas, né, que nós temos sobre nós, sobre os outros, sobre como a vida deve funcionar, sobre o futuro. E aí as crenças que podem ser tanto as intermediárias, essas regras, pressupostos, né, atitudes que nós temos sobre a vida, né? E as crenças nucleares, que são aquelas ainda mais profundas, generalistas, que dizem respeito a nós, aos outros, né, e ao futuro. E aí, na semana passada, a gente viu a técnica do questionamento socrático. Eu queria, assim, muito brevemente, retomar alguns aspectos dessa técnica com vocês, porque acho que até assim, movida por um trabalho, né, que uma outra turma, que não é a turma de vocês, né, mas realizou, cuja tarefa era pensar, né, a aplicação do questionamento socrático,
eu vejo que a gente precisa ter muito cuidado mesmo com o emprego dessa técnica, que é tão importante, que é tão fundamental, né, num processo psicoterapêutico, que é a seguinte: a gente não pode pensar. Então, quando eu trouxe para vocês na aula passada esses exemplos, né, de perguntas, que inclusive vocês também podem encontrar aqui, se vocês quiserem, né, aqui no capítulo 11, né, da nossa bibliografia básica. Essas perguntas, elas não podem ser simplesmente transpostas. Então, não é que eu peguei aqui a listinha de perguntas e vou utilizar para qualquer, né, situação, para qualquer pensamento que o paciente me traga, como se fosse uma receita prontinha, né? A gente não pode fazer isso. Eu preciso sempre cuidar da relação terapêutica. Eu preciso sempre ter essas perguntas como um guia, mas adaptá-las, né, logicamente, caso a caso, situação a situação. Mas por que é importante que eu tenha essas perguntas como guia, né? E que eu tenha cuidado na hora de elaborar essas perguntas para serem utilizadas no questionamento socrático? Porque, sem que a gente perceba, muitas vezes nós tomamos partido, nós colocamos nossa opinião, o nosso posicionamento nas perguntas que a gente faz. Então, quando eu estou fazendo, né, eu estou ali aplicando uma técnica de questionamento socrático, eu preciso cuidar para que realmente aquele processo seja um processo de investigação. Tipo um detetive, né, um cientista que precisa, né, levantar ali, então, em time, né, naquela dupla, levantar o máximo de evidências, pensar as consequências, planejar o que vai fazer se aquilo for, né, se aquela interpretação estiver certa. Mas será que existe outra interpretação? Então, é como se a gente estivesse num processo investigativo e não num debate ou num embate com o paciente. Tipo, mas você não pensou isso? Mas veja bem, se você está pensando assim, né, mas olha, você tem provas de que não é muito assim que as coisas funcionam. Então a gente não pode tentar convencer o paciente e nem fazer perguntas, né, que revelem um posicionamento sem antes ter feito esse processo investigativo junto com o paciente. Então, por exemplo, eu percebi que, né, no exercício que eu tinha proposto, que muitas vezes as pessoas então só colocavam lá que perguntariam quais são as evidências que são contrárias àquele pensamento, àquela ideia do paciente. E o que a gente sabe? Toda vez a gente precisa perguntar as evidências que apoiam e as evidências que contrariam, tá? Isso é muito importante. Porque se a gente pergunta só as evidências que contrariam, só as evidências que apoiam, é como se a gente não tivesse ignorando ali o pressuposto de que nós não sabemos se aquele pensamento é um pensamento disfuncional ou não. Então, usem essas perguntas como guia, adaptem, sejam empáticos, cuidem da relação terapêutica, mas muito cuidado quando vocês forem pensar essas perguntas para além, né, desse norte que nós já temos, né, sobre como empregar essa técnica. Bom, pessoal, retomando os principais pontos da aula passada, agora a gente começa a falar de uma técnica nova, mas que eventualmente a gente já acabou conversando sobre essa técnica lá pelo WhatsApp, a gente já conversou com quem veio tirar dúvida comigo, que é uma técnica que se chama flecha descendente. Bom, vou colocar também um PDF para vocês descrevendo essa técnica, mas se vocês quiserem,
ela se encontra no capítulo 13 também. Então, ela está um pouco menos descrita aqui no livro, né? Acho que tem algumas referências que explicam melhor essa técnica, mas há uma descrição, né, suficiente aqui no livro também. Então, para vocês irem se localizando, quem quiser ir lendo um pouco sobre isso. Então, que técnica é essa? Essa é uma técnica que a gente utiliza bastante para conhecer, né, para acessar as crenças do paciente. Então, nos exemplos que eu trouxe para vocês, nos estudos de caso, nos 2 estudos de caso que vocês já fizeram, eu geralmente coloco, né, como então se a gente já tivesse conseguido, né, identificar as crenças intermediárias e centrais do paciente. Mas como um terapeuta faz isso? Né? Como um terapeuta conhece as crenças intermediárias e centrais de um paciente? Bom, vou dizer o seguinte para vocês. Muitas vezes, o próprio paciente tem uma facilidade grande, né, de identificar essas crenças. Então, pode ser que já no primeiro atendimento um paciente chegue, olha, eu tenho uma visão de mim de que eu sou muito incompetente. E sai assim, sabe? Então, alguns pacientes, enfim, né, em alguns momentos, vai ser fácil identificar as crenças intermediárias e centrais, né, né, livremente, de uma forma mais explícita, né? Então, elas podem aparecer no relato do paciente, mas algumas vezes é muito difícil de identificar essas crenças, especialmente as crenças centrais, né, as crenças nucleares. Tem pacientes que às vezes vão precisar de meses para conseguir entrar em contato com essas crenças que são mais profundas, que, né, muitas vezes estão inconscientes. Então, varia bastante. Essa técnica nos ajuda a identificar essas crenças. Então, como é essa técnica? Vamos imaginar, né, que um determinado paciente, ele tem um pensamento automático, né, que ele acha, então, que ele vai ser rejeitado na festa. Então, passa pela cabeça dele, quando ele vê lá, né, alguma coisa que lembrou ele da festa, passa pela cabeça dele o pensamento automático, eu vou ser rejeitado na festa. Bom, esse pensamento é um exemplo de um erro de pensamento, de uma distorção, que é uma distorção que se chama vidente, né? Ele prevê o futuro. Então, ele já sabe, né? Ele faz uma distorção que ele já sabe o que vai acontecer na festa. Ele vai ser rejeitado, né? Previsão do futuro. Mas pode ser que isso de fato aconteça. Então, quando a gente vai explorar, né, o medo que está relacionado a esse desfecho, né, imaginado pelo paciente, a gente vai chegar a algumas crenças mais profundas, né, que estão ali subjacentes a esse pensamento. E fazendo isso, né, fazendo essa investigação mais aprofundada, a gente pode fazer com que esse pensamento perca força, né? Então, como a gente vai fazer isso? Bom, primeiro passo é a gente identificar um pensamento automático importante ou, né, fundamental para o paciente. Como eu faço isso? Imaginem só, as pessoas, todos nós, temos milhares, centenas de pensamentos automáticos ao longo do dia. Quando a gente vai para a terapia, a gente já faz um recorte, né? A gente não leva todos os pensamentos automáticos. Então, por mais que a gente faça, né, aquele exercício de o que passou pela sua cabeça nessa situação, né? O que você acha que você pode ter pensado, né? Que frase te veio à mente? Então, por mais que a gente, né, faça essas perguntas e que o paciente tenha
já uma habilidade grande de identificar os pensamentos automáticos, o tempo de sessão é pequeno. Então, a gente vai dedicar esse tempo àqueles pensamentos automáticos que são mais, que causam mais sofrimento, né, ao paciente. Então, além da gente perguntar o que passou pela sua cabeça, perguntas como: quanto você acreditou nesse pensamento, naquele momento? Vai, de 0 a 100%. Quanto ele te pareceu verdade, isso que passou pela sua cabeça? Bom, se o paciente já fala: não, eu acreditei 100% que eu ia ser rejeitado na festa. Eu acreditei 100% que eu ia mal na prova. Então, a gente já vê que pode ser que esse pensamento automático seja importante. A gente pode perguntar também, tá, quão triste esse pensamento te deixou? Ou, quão ansioso você ficou após isso te passar pela cabeça? Né? De 0 a 10, quão quanto inseguro você se sentiu depois que isso passou pela sua cabeça? Então, essas duas perguntas já vão me dar um parâmetro, né, de quais pensamentos automáticos são importantes, né, estão causando sofrimento, e quais pensamentos automáticos talvez possam esperar um pouquinho. Tá, aí você conseguiu identificar um pensamento automático importante, né, que o paciente acreditou na hora, acreditou agora, né, acredita ainda no momento da terapia, isso tem impactos no humor do paciente, então a gente identificou um pensamento automático importante. O que a gente vai fazer a partir daí é assumir, né, pedir que o paciente imagine que aquele pensamento automático é verdade. Então, tá bom. Se isso for verdade, se você for rejeitado na festa, aí a gente vai começar um processo de investigação. Se você for rejeitado na festa, né, se esse pensamento é verdadeiro, o que aconteceria então? O que aconteceria se isso fosse verdade? Ou então posso perguntar, né? Se isso for verdade, o que isso significaria para você? O que isso diria sobre você? Então, a gente vai fazendo essas perguntas, né, como se a gente estivesse cavando, né, até o fundo para descobrir quais as crenças que estão subjacentes àquele pensamento. Então tá, ser rejeitado na festa, se isso for verdade, né, o que aconteceria então? Ou, o que significaria para você ser rejeitado da festa? O que isso diria sobre você? E aí a gente vai fazendo essas perguntas para ir se aprofundando mesmo, né, na raiz, né, ou seja, na crença que aquele, né, pensamento automático reflete. Então, a gente pode fazer isso de uma forma escrita ou não, né? Isso varia muito de terapeuta, varia muito também da relação do paciente, né, das características do próprio paciente. Mas se a gente fizesse essa técnica, então, por escrito, né, através de um formulário, como que ela seria? O terapeuta escreve aquele pensamento importante, né, do paciente na parte superior da página, e aí vai fazendo flechas, né, para baixo a cada uma dessas perguntas, até a gente chegar lá nas crenças, né, mais profundas. Eu vou mostrar o exemplo de um formulário para vocês, mas é como se chama flecha descendente ou seta descendente por isso, porque a gente vai descendo. A gente vai descendo até chegar nesse significado mais profundo. Por isso
que lá nos estudos de caso, então antes de vocês conhecerem essa técnica, eu falava assim para vocês: olha, prestem atenção no significado do pensamento automático. Porque o significado do pensamento automático, o que ele quer dizer, está muito relacionado às crenças centrais. E como que a gente chega nesse significado do pensamento automático? Através dessa técnica. Então, o significado do pensamento automático é o resultado dessa escavação, né, que a gente vai fazendo, desse processo de investigação até chegar ali nessa crença mais profunda. Bom, deixa eu ver, essa técnica, então, ela foi descrita pela primeira vez, né, em 1980. Então, primeiro a gente identifica o pensamento automático fundamental, que a gente suspeita, né, que pode ter se originado, né, de uma crença disfuncional. E aí a gente vai perguntando ao paciente sobre o significado dessa cognição, né, imaginando que aquele pensamento seja verdade. A gente vai fazendo isso até que a gente chegue nessas crenças mais profundas. Uma coisa importante de se dizer também sobre essa técnica, pessoal. Dizendo assim, a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar uma coisa insistente. Então, olha, sabe, eu mandei um áudio, acho, no grupo do WhatsApp falando sobre as habilidades terapêuticas. As habilidades terapêuticas de escuta, de empatia, elas são extremamente importantes. Elas, inclusive, por vezes se sobressaem, né, a abordagem. Por quê? Você empregar uma técnica, por exemplo, como essa, sem que você tenha habilidades enquanto terapeuta, isso pode ser desastroso também. Então imagina se você não tem um cuidado, né, na forma de perguntar, se você não acolhe, né, o paciente diante daquilo que ele te responde, se você vai lá e só... Mas o que isso significa? Bom, ser rejeitado na festa? Bom, acho que isso significa que eu vou ficar lá sozinho. E aí, imagina só, olha a situação, eu terapeuta. E o que isso significa? Bom, isso significa que ninguém vai gostar de mim. E o que isso significa? Gente, nunca que isso vai dar certo, né? Então, vamos pensar o seguinte, a gente vai perguntando isso, mas nós vamos perguntando de maneiras diferentes, nós vamos acolhendo o paciente ao longo do processo, né? Não é como se a gente estivesse buscando a resposta certa e todas as outras respostas do paciente vão ser ignoradas. Não é isso não, tá bom? Então, nunca vamos tirar, né, a empatia, a escuta, a nossa habilidade, né, de adaptar as perguntas ao contexto, de não ser só algo mecânico. Então, isso é muito importante para a aplicação dessa técnica. Mas a gente vai, né, continua investigando. Inclusive, eu posso colocar um exemplo, né, para vocês, um exemplo prático. Vou fazer isso, na realidade. Um exemplo prático para vocês verem como ir levando isso de uma forma leve, né, no atendimento. E aí, acho que só uma dica final, né, é que geralmente, quando a gente pergunta, então, o que esse pensamento significa, a gente tem mais chance de encontrar crenças intermediárias. Por exemplo, né, ele fala, vamos usar esse exemplo da festa, eu vou ser rejeitado na festa. Aí eu pergunto, vamos supor que isso seja verdade, né? Vamos imaginar que isso seja verdade. O que isso significa? Bom, aí o paciente pode responder. Isso significa que se eu for em festas, eu serei rejeitado. Tá vendo? A gente já encontrou aí, né? Se o paciente responde isso hipoteticamente, a gente já encontrou uma crença intermediária.
Agora, se eu faço a pergunta, né, ao invés de perguntar o que isso significa, eu perguntar, né, o que isso diz sobre você? O que isso significa sobre você? Aí a resposta do paciente pode ser isso. Isso significa que eu não sou digno de atenção, de que eu não sou interessante, de que eu sou desagradável. E aí a gente está mais perto, né, de encontrar uma crença nuclear ou central. Faz sentido? Bom, essa é um exemplo aí, né, de formulário que você pode fazer, né, se, né, for do estilo do terapeuta e paciente. Então, você pode ir preenchendo assim, nesse formato mesmo. Então, tá vendo? Tem a flecha, e é por isso que se chama flecha ou seta descendente. Então, a cada resposta, a gente vai preenchendo, né, esse instrumento. É um instrumento, não necessariamente para utilizar essa técnica a gente precisa desse instrumento, mas é um apoio, né? Pode ser útil. E aí lembrando lá que depois a gente também preenche a conceituação cognitiva, né, o significado do pensamento automático, muito baseado no emprego dessa técnica também. Pessoal, é isso na aula de hoje, né? A gente vai continuar falando das técnicas cognitivas. Eu espero que vocês já estejam estudando algumas, né? Do trabalho que vocês vão entregar lá em julho. Então tem um tempo. Comecem agora. Posso passar a referência para vocês se vocês quiserem. Tem um livro, não sei como, assim, como tá para vocês, inclusive o acesso à biblioteca. Tem um livro muito interessante que tem essas técnicas, que é esse aqui. Tem todas as que eu passei para vocês, né, que vocês sortearam. E comecem já, né, para que vocês consigam fazer isso com calma e, inclusive, irem trocando ideia, né, comigo aí ao longo das aulas. Pessoal, um abraço, né, até mais. Conversem comigo lá no horário da aula no grupo do WhatsApp ou no Google Sala de Aula.